Uma criança de apenas 10 meses de idade. Não teve tempo de aprender a andar, aprender a falar. Tinha tanta coisa pela frente. Mas tudo foi interrompido num episódio que está muito mal explicado, tanto que o caso foi parar na polícia. Maus tratos em casa, erro médico, negligência, não se sabe. Mas essa história você vai ver a partir de agora aqui no Balanço Geral. Esse menino alegre, brincalhão e que aparece no vídeo recebendo o carinho do pai é João Wesley de Lara, de apenas 10 meses. O menino aparentemente saudável morreu no dia 28 de fevereiro, após dar entrada na unidade de pronto atendimento no bairro Tatuquara e depois transferido para o Hospital Evangélico em Curitiba. Segundo familiares, a criança teria passado mal após ter recebido a mamadeira e ter sido colocado para dormir. Ela falou, né, que deram madeira para ele e ele entrou em convulsão. Passou um pouquinho e ele entrou em convulsão. O bisavô de João Wesley nos confirmou que após ele receber a mamadeira, os pais do menino começaram a brigar e a mãe do bebê saiu de casa depois da meia-noite. Cerca de 1 hora depois, ela teria voltado após ser chamada pelo marido de que a criança não estava bem. Segundo eles, teve uma discussão entre os dois e ela saiu de perto, talvez por causa do escândalo dele. Ele começou a gritar e xingar e falar alto. Assim que ela saiu, ele entrou no quarto, o neném já estava com convulsão, já estava molinho. Ele disse que pegou o neném, ele disse, porque nós não vimos. Pegou o neném estava molinho. Aí o que ele fez? Pegou o celular, ligou para ela, dizendo: o nosso filho está morrendo. Aí ela voltou correndo. Seu Benedito conta que quando a criança chegou na UPA, disseram que o menino estava com um nível de glicemia alta. Após ser levado ao Hospital Evangélico, Wesley não resistiu e morreu. O médico examinou, disse que a diabetes estava muito alta, 400 e não sei quanto lá. E aí, por certo, eles devem ter entubado ele lá para levar para o evangélico. A equipe médica acionou a assistência social e um boletim de ocorrência foi feito. No registro, a criança teria hematomas pelo corpo que caracterizavam maus tratos, sangramento na região da cabeça, suspeita de fratura no braço e ainda uma fissura na região anal. Esse problema aí pode ser, às vezes, ele era muito ressecado, muito. Eu mesmo, uma vez, coloquei dispositório nele, porque ele era ressecado mesmo. Porque tem uma vez que ele fazia cocô tão durinho que ele chorava. A bisavó do menino, que ajudava na criação, contou que João Wesley teria caído dias antes e que isso pode explicar alguns dos sintomas encontrados. Levaram direto para o hospital, chegou lá, o médico fez a chapa, aí deu que estava uma fratura no braço do neném. Isso foi bem antes dele morrer? Foi uns 15 dias, né? Uns 15 dias, uns 20 dias antes dele morrer. Será que a queda não pode ter provocado algum outro problema? Não vou falar para vocês que não é, que às vezes pode ser, né? Pode ser que não levaram o menino no médico. Mas uma questão ficou sem resposta. No boletim de ocorrência foi colocado que João Wesley estava com um sangramento na cabeça. Mas, segundo os familiares, ao ser trazido aqui para a unidade de pronto atendimento no bairro Tatuquara, o menino não tinha nenhum corte pelo corpo ou estava sangrando. Estava apenas com insuficiência respiratória e tendo convulsões. Na certidão de óbito de João Wesley, consta como a causa da morte lesão crânioencefálica por ação de objeto cortante. A bisavó do menino disse que nas roupas e nas cobertas que ele usava quando foi levado à unidade de pronto atendimento, não havia sangue. Aí toda hora eu ia lá, pegava aquela roupa, o cobertorzinho dele, cheirava, não tinha nenhuma gota de sangue em lugar nenhum. Não tinha nenhuma marca. De jeito nenhum, que se tivesse eu pegava no pé deles, dois. Os pais de João Wesley estão sendo investigados. Policiais do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente vítimas de crimes de Curitiba querem descobrir se João Wesley sofreu maus tratos. A família do menino tem certeza que não. A única negligência dele não ter levado no médico por causa do tombo.
porque a vez que tinha salvado o menino, né? A única coisa que nós tem a declarar que, pelo menos na nossa presença, ele tratava a criança muito, muito bem, tanto ele como a mãe, tratavam muito bem, mostravam muito amor e carinho pela criança, então nós não tem nada a declarar nessa parte, porque entre quatro paredes é só os dois mesmo que sabem. Por que o João morreu? Apenas 2 pessoas podem realmente dizer o que aconteceu com o menino João, que morreu depois de dar entrada no hospital com uma crise de convulsão. Os pais do bebê. Houve maus tratos? Houve negligência? A nossa equipe conseguiu contato com a mãe de João, Wesley de Lara. O que ela tem a dizer? É o que você vai conferir a partir de agora. Diante da pergunta da causa da morte do pequeno João Wesley, já que na certidão de óbito consta que foi uma lesão crânioencefálica causada por um objeto cortante, tentamos encontrar os pais do menino. Nesse primeiro momento, ainda bastante abalados, eles estão tentando se preservar. Mas a mãe de João Wesley aceitou responder algumas perguntas por telefone. Principalmente se quando João Wesley foi levado à unidade de pronto atendimento, ele estava com algum sangramento na cabeça. E se, nesse transporte entre a UPA e o hospital, ele também recebeu algum corte na cabeça, já que, até agora, essa tem sido a causa da morte. Nenhum corte, ele estava perfeito. Eu cheguei, ele estava ainda sem camisetinha, assim. Eu cheguei, entreguei ele no braço das enfermeiras, ele não tinha nada, exatamente nada de hematoma, nada de corte, exatamente nada, nada. Enquanto permaneceu no hospital, a mãe do menino chegou a conversar com os médicos. Na conversa, que foi gravada, o profissional confirma que a criança estava com uma lesão grave no cérebro. Vocês te explicaram mais ou menos o que ele tem na tomografia? Não. Então, ele chegou aqui já muito grave, tá? Até na UPA onde ele estava, ele já estava bem grave. O médico chega a explicar para a mãe os procedimentos que foram tomados, confirmando que um dreno foi colocado na cabeça da criança após uma cirurgia. Ele chegou aqui com o cérebro extremamente lesionado e tudo mais, e a gente colocou aquele dreno por quê? Quando o cérebro está machucado, a pressão dentro da cabeça aumenta muito, tá? Então a gente colocou aquele dreno para aliviar essa pressão da cabeça. Cortaram lá no hospital, porque falaram que precisavam fazer uma cirurgia nele e um dreno na cabecinha. Tanto que no domingo de manhã, quando ele subiu, ele estava com a cabecinha normal. Quando ele desceu, ele já desceu com a cabeça raspada e com um corte na cabecinha dele. Para a mãe, essa pode ser a explicação da causa da morte de João Wesley, a lesão crânioencefálica por objeto cortante. Do hospital, ele saiu com um atestado de óbito falando que ele teve morte craniana. E no ML, deram morte com um objeto cortante. A médica falou bem assim, a gente tentou procurar algum hematoma nele, mas a gente não achou, só por dentro, que ele tinha alguns coágulos de sangue na cabecinha dele, mas hematoma por fora não. A mãe de João Wesley diz não ter dúvidas de que vai provar a inocência do casal e de que o filho não sofreu nenhuma violência em casa. Ele não tinha nada, ele estava exatamente bem. Eu cheguei do meu serviço, a única coisa que ele estava era inconsciente, só isso, só isso. Difícil, né? Sabe, a gente se perde até em tantos sentimentos ao ver a imagem de uma criança de 10 meses. Faria 1 ano no dia 26 de maio. Não está mais entre nós, acabou perdendo a vida. E o que tem por trás dessa morte do João? O que tem por trás da morte dessa criança de 10 meses? Em nota, a Polícia Civil diz que instaurou um inquérito para apurar a morte do João. Segundo o documento, a polícia não vai repassar mais detalhes para não atrapalhar as investigações. O Balanço Geral tentou falar com o Hospital Evangélico, mas ainda não tivemos retorno. Eu estou aqui com o Nader Khalil, que fez essa reportagem para a gente, acompanhou esse caso. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você que esteve trabalhando, levantou
todos os detalhes que foram mostrados nessa reportagem, conversou com a família. Qual é a sua sensação como repórter, como ser humano, como pai? Nader, boa tarde. Boa tarde, Jasson. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Jasson, a percepção que eu tive diante do que ouvi dos avós, dos bisavós, parentes e da mãe, é de que essa criança, ela passou por um processo de omissão, mas não de violência. E por que eu digo isso? No boletim de ocorrência feito pela assistência social, após ser comunicada pelo hospital, foi colocado que a criança tinha lesões e que essas lesões levavam à suspeita de maus tratos. E tem uma imagem entre um áudio e o outro da segunda reportagem, que é do vídeo, que mostra essa lesão no rosto do João Wesley. E a avó me disse que essa lesão foi provocada porque um dia após tomar banho ele estava com muito frio, o pai ainda brincando com o aquecedor para aquecê-lo acabou encostando ali, então acabou fazendo aquele cortezinho, aquela marquinha de queimado no rosto. E foi essa lesão que levou à suspeita de que ele sofria maus tratos. Em relação à fissura anal dessa criança, a avó foi muito clara. Ele tinha dificuldade de evacuar. E quem é pai, quem é mãe, sabe que criança passa por isso, muitas vezes por causa do leite materno. E a bisavó dizia que das vezes em que ficou com ele, ela muitas das vezes teve que, por causa da força que ele fazia, a gente chama nesse processo, e quem é adulto vai entender, que é a questão da hemorroida. E ela tinha que recolocar e fazer todo esse trabalho com a mão, com o dedo. Então isso acabava causando algumas fissuras. E a bisavó deixou muito claro que a criança passava por isso, tanto que ao fazer o leite para ele, tentava fazer o mais ralo possível. Em relação também ao que foi colocado no boletim de ocorrência, de que essa criança tinha hematomas na cabeça, e aí veio a causa-morte crânioencefálica provocada por objeto cortante. E aí onde a mãe diz que ele chegou sem nenhum problema, mas lamentavelmente, eles precisaram, e a gravação diz isso, o áudio, de que a criança precisou passar por um procedimento para colocar um dreno. Então, ele subiu bem e voltou com o dreno. Aonde está o problema, Jasson? Essa criança caiu cerca de 15 dias antes. Existe um raio-x em que ela estava com o braço quebrado e mais um outro detalhe. A família falava com os médicos por telefone, não levou essa criança ao hospital. E todos nós sabemos que a queda de uma criança pode provocar um hematoma na cabeça. Esse hematoma, não sendo tratado, ele foi agravando. E por isso, horas antes de acontecer esse problema, por volta das 7 da noite, ele já vomitou em casa após tomar a mamadeira. Jasson. Doutora Márcia já vai trazer a avaliação dela. Antes eu quero dizer o seguinte, né? O João Wesley de Lara tinha só 10 meses. Um menino esperto, sorridente, brincalhão. Desde cedo, a família fez questão de gravar todos os momentos do bebê. Vamos ver. Cadê meu neném gostoso? Cadê? Cadê o Totoso? Cadê? A nossa conta do mês. Cadê o Totoso? Cadê o Totoso do pai? Cadê o Totoso do pai? Cadê o Totoso do pai? Cadê o neném? Cadê? João, olha lá a Bisa, amor. Bisa, lá a Bisa, fala com a Bisa. Eu não mandava, não. Dá oi pra Bisa. Fala oi. Oi, Bisa. Tá com o rostinho todo machucado. Tem loucucinha. Ai, que coisa gostosa, amor. Que coisa gostosa, não vou comendo carne. É triste, né? Você imagina o pai, a mãe registrando todos os momentos do filho, o crescimento, o desenvolvimento. Lá na frente se passa muito rápido, minha gente. Se você não faz isso, quando você viu, passaram 20 anos, o filho já está grande, quer dizer, e os pais querem esse registro, fazem questão de ter esse registro. E foi importante, não tem mais o João. E aí há uma divergência, pelo que a gente viu aí, entre o que disse a causa da morte lá no hospital e o que disse lá no IML, que diz que houve ali morte por corte, né? Teve um corte ali no crânio. O médico confirma que um dreno precisou ser feito no bebê para aliviar a pressão dentro da cabeça. E que nesse momento ainda havia esperança de que o João sobrevivesse. Vamos ouvir. Agora, realmente, a única coisa que está impedindo ele de acordar é a lesão no cérebro, tá? E pela tomografia é bem grave, mas a gente já viu milagres de criança que estava com lesão grave acordar depois. Agora, quanto tempo isso vai demorar, a gente não sabe.
Pode ser que aconteça forte, mas... Você foi o único que conseguiu falar isso pra mim. Mas eu também não quero dar uma falsa ideia de que é algo simples, né? É muito grave, tá? É extremamente grave. Olha, as pessoas estão participando com a gente aqui pelo nosso WhatsApp. E aí, doutora Márcia, eu queria que a senhora falasse, daqui a pouco quero trazer uma questão aqui importante. Qual é o balanço que a senhora faz dessa história? Bom, o que ocorre quando hospitais, escolas, profissionais que entram em contato com crianças machucadas ou, nesse caso, já em óbito, né? O que é o procedimento padrão? É que eles sim entrem em contato com a polícia e informem, nós vemos aqui alguma coisa que pode ser maus tratos. A polícia tem o dever de iniciar o procedimento com laudos, né? Então, buscando os laudos, buscando, inclusive, neste caso, o prontuário do próprio hospital, o prontuário que foi feito no primeiro atendimento e, efetivamente, falando com todas as pessoas do entorno, para que você saiba, assim, se aquilo for, se esse evento ou todos os eventos que aconteceram antes podem ou não significar maus tratos. A gente sabe que crianças se machucam, né? Nós precisamos saber se essas lesões, esses machucados, poderiam significar algum tipo de maus tratos ou tortura. Você que teve mais com a família, qual foi a tua sensação em relação a isso? Então, foi o que eu falei anteriormente e reitero. Nós vamos aguardar a investigação do Nucria, doutora. Mas a percepção que eu tenho, depois de 25 anos fazendo matérias desse tipo, e anteriormente tendo feito uma matéria, coincidentemente, de uma criança que teve o braço quebrado no parto, leva a entender que o exame de necropsia dessa criança vai ser fundamental para desvendar esse mistério. Porque o que nós temos é a certidão de óbito e que mostramos na reportagem. Na certidão de óbito diz morte causada, e é muito claro ali, morte causada por uma lesão crânioencefálica por objeto cortante. A criança não tinha ferimentos na cabeça e não sangrava quando foi levada à UPA. O objeto cortante foi o objeto usado para colocar o dreno? É essa pergunta que precisa ser respondida agora. Nader, você falou da questão da polícia, da investigação. Tem uma pergunta que eu quero fazer para você também, Nader, que chegou para a gente aqui. Eu faço na sequência, porque agora eu quero trazer para a nossa conversa a Thaís Travensoli, que está na delegacia. E ela vai falar agora sobre a investigação da morte do menino João, do bebê João, de 10 meses. Faria um ano no dia 26 de maio. Como é que a polícia, como é que está a investigação nesse momento, Thaís? Oi, Jason, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, agora pela manhã eu conversei rapidamente com a delegada... Vem cá, vem comigo. Já vamos restabelecer o contato com a Thaís Travensoli. Deixa eu perguntar aqui para você, questão que chegou pra gente aqui, porque na reportagem você mostrou ali, inclusive a mãe saiu, já era tarde da noite e tal, né? Os pais usavam drogas? A mãe não usa drogas, o pai tem uma relação com as drogas, mas segundo a família não é essa relação a ponto de colocar em risco a vida do filho e da esposa. A mãe trabalhava, Jason, fazendo num food truck, nessas barraquinhas de lanche. Então o pai ficava com a criança ali à noite, ela deu a mamadeira por volta das 7 horas da noite, a criança regurgitou, ela vomitou, ou seja, a criança já vinha apresentando alguns problemas. E por isso eu reitero, a queda dele 15 dias antes, que causou a lesão no braço, pode ter também causado a lesão na cabeça. Porque ele já vinha tendo eu vou falar regurgitar, porque o pai e a mãe vai saber do que eu estou falando. Mas para quem é leigo e não tem filhos, é o ato de beber, tomar a mamadeira e depois vomitar. Por volta das 7 da noite, depois voltou a dormir e nós temos o depoimento do pai. Ela voltou para casa à meia-noite após essa barraquinha de lanches, esse food truck fechar. E ao chegar em casa à meia-noite, houve uma discussão, houve uma briga. Os vizinhos ouviram os gritos, chegaram a chamar até a polícia. A polícia foi lá, houve aquela conversa, tudo. Ela saiu, cerca de 1 hora depois, ela voltou para casa. Agora, lógico, esse pai e essa mãe vão ter que contar na delegacia o que ocasionou essa briga, o que levou eles a brigarem e se no momento dessa briga, dessa raiva, o pai tomou uma atitude. A família do pai garante que ele não seria capaz disso e a gente tem um vídeo dele brincando com a criança. Obviamente a investigação vai dizer. Mas, Jason, em cima do que foi colocado no boletim de ocorrência, só concluindo a pergunta, Jason, Nader, relativamente ao que eu apurei até agora, eu não acredito que essa família tenha feito algo a essa criança. Por isso, o exame de necropsia é fundamental. Agora, será que levaram esse corpinho dessa criança para fazer o exame de necropsia no IML? Nós temos só a certidão de óbito. Essa pergunta ainda não foi respondida. Eu quero trazer para quem está chegando agora com a gente que a mãe do João, ela negou que o menino tenha sofrido qualquer queda, qualquer agressão. Quer ver? Nenhum corte, ele tava perfeito. Eu cheguei, ele tava ainda sem camisetinha, assim. Eu cheguei, entreguei ele no braço das enfermeiras,
precisavam fazer uma cirurgia nele e um dreno na cabecinha. Tanto que no domingo de manhã, quando ele subiu, ele estava com a cabecinha normal. Quando ele desceu, ele já desceu com a cabeça raspada e com um corte na cabecinha dele. Do hospital, ele saiu com um atestado de óbito falando que ele teve morte craniana. E no ML deram morte com um objeto cortante. A médica falou bem assim, a gente tentou procurar algum hematoma nele, mas a gente não achou. Só por dentro, que ele tinha alguns coágulos de sangue na cabecinha dele, mas hematoma por fora não. Bom, quero ir direto agora com a Thaís Travessoli, que tem informações da polícia. Fala pra mim, Thaís. Oi, Jasson. Agora pela manhã eu conversei com a delegada Patrícia Paz aqui no Nucria. Ela não gravou entrevistas, mas passou algumas informações para a gente poder dar uma resposta para quem está acompanhando o Balanço Geral. Existe um inquérito policial, uma investigação da Polícia Civil e o que a delegada disse é que esse é um caso que tem absoluto trabalho, uma total atenção do Nucria para descobrir o que de fato aconteceu com o pequeno de 10 meses apenas de vida. O que ela disse para a nossa equipe é que a Polícia Civil realizou diversas oitivas com testemunhas e familiares da criança, que aguarda procedimentos para chegar a uma conclusão. Também disse que tem um absoluto preparo da Polícia Civil trabalhando nesse caso, tem uma absoluta prioridade nesse caso, assim que foi dito pela delegada, por conta da gravidade dessa suspeita de maus tratos. Assim disse a delegada para a nossa equipe. Jasson. Ok, Thaís, obrigado pelas suas informações aí sobre a investigação, doutora Márcia. E essa urgência se justifica por dois motivos. Um, se realmente esses pais ou alguém é responsável pela morte dessa criança, essa pessoa seja punida. E num outro momento, se não são responsáveis, se foi uma situação acidental, porque as mortes elas podem se dar ou por acidente, ou natural, ou por um homicídio, e se não temos essa situação de homicídio, que também saia essa espada de cima da cabeça dos pais. É importante isso. Tá certo. Obrigado pela sua participação aqui na Nader Kalil. Bela reportagem, a gente segue acompanhando em novos capítulos dessa história. Tá certo, Jasson. E mais uma vez a gente vai ficar em cima, porque até agora o que a gente tem aí é toda essa questão levantada, como a doutora Márcia falou, mas torcer para que tenhamos a resposta. E se houve algo que a gente pode acompanhar por enquanto, é uma omissão dos pais em relação à queda que aconteceu anteriormente, que pode ter provocado tudo isso. Jasson. Tá certo, Nader. Obrigado pela sua participação e pela reportagem.